Nós temos que ter essa sensibilidade, né? De tentar separar essas coisas do que é uma narrativa e do que é um fato. A pessoa realmente está precisando daquela situação e não fecharmos as portas, achar que tudo é narrativa e não é fato. A piedade do cristão. E o que nós iremos falar com os irmãos nessa manhã? O irmão Helder já leu, que é o texto base, né? E nós iremos ler novamente com os irmãos. É Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, e depois do 16 ao 18. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos, de uma forma bem forte, leiam os versículos pares. Todos acharam? Amém? Então diz assim o texto: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para sermos vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas e das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vocês? Irmãos amados, eu vou pedir para a gente ler novamente de uma forma cadenciada, obedecendo as vírgulas. Vamos lá, todos, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto. Tem alguns irmãos que leem um pouco mais rápido, mas vamos lá. Também são versões diferentes. O versículo 7. Orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam, por muitos falarem, serão ouvidos. O 8. Bom, eu vou pedir para a irmã Eusita ler o versículo 8, irmã Eusita. Só a senhora, aqui perto, no microfone. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai o que vê porque o nosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. É isso. E agora eu vou ler o 16 até o 18, os irmãos acompanham comigo. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o nosso amado irmão Milton que faça uma oração, irmão Milton, por gentileza. Grandioso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento de nos encontrarmos aqui na tua casa de oração. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a mensagem logo mais, abençoe o irmão Valdir, que está explanando esta lição para nós, todos nós aprendermos de Ti, Senhor. Abençoe a Tua igreja nesse local, Pai. Te peço em favor daquelas almas, Pai, que foram evangelizadas na rua, no semáforo, que eles possam, Pai, abrir seus corações e tomar uma decisão também
procurar uma igreja evangélica, Pai, uma igreja séria que prega o Teu Evangelho, que eles possam também ter o mesmo privilégio que nós de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Te peço nessa manhã que o Senhor nos abençoe, aqueles irmãos que não puderam vir também, aqueles que estejam nos seus lares, que sejam também ricamente abençoados por Ti, Pai. Sei com os irmãos enfermos, aqueles que já se recuperaram, Pai. Obrigado por o Senhor ter ouvido as orações dos Teus servos. Te peço, Pai, em favor também dos missionários do campo, aqueles que estão levando a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando eles ricamente, Pai. Te peço, Pai, em favor de toda a Sua igreja, desde a sociedade, senhores, jovens, os departamentos, que o Senhor esteja, Pai, os professores, escolas dominicais, o pastor Valfrido e todos, Pai, possam ser ricamente abençoados por Ti, Pai, nessa manhã e nesse dia, Pai. Te agradeço, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai, e perdoa os meus pecados, Pai. Foi essa a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Milton. Bom, vamos lá. A piedade cristã. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai, que está no céu, como lemos em Mateus capítulo 6, versículo 1. O aluno será capaz de saber compreender as boas ações devem ser praticadas para agradar a Deus. Sentir, desejar sinceramente ser humilde, discreto, também praticar as boas obras. Agir, contribuir, orar, jejuar, não para ser admirado pelas pessoas, mas com o fim de agradar a Deus. É muito comum a falta das pessoas serem discretas hoje com algumas coisas, né? Diante da atualidade, com essa questão da mídia, né? das redes sociais, a exposição das pessoas vai totalmente na contramão das Escrituras, né? Quando Deus diz, olha, faça as coisas discretamente, o que a sua mão faz, a outra não precisa saber. Isso, a gente, na atualidade, é totalmente diferente. É tudo ao contrário. As pessoas, elas querem o quê? Evidência. Não há uma pessoa discreta ali, né? A pessoa, ela quer o quê? Ela quer e também, né? Então a gente temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com essas coisas, né? Eu acho que, olha, se a Bíblia tem razão, e tem, o Deus da Bíblia diz que dentro das Escrituras é mencionado constantemente que Deus sabe de todas as coisas. Sim ou não? Amém ou não? E não há nada que Ele não possa ver. E diz mais, a Bíblia diz lá em Salmos 139, versículo 23 e 24, que Ele sonda os nossos corações. Agora, se Ele sonda os nossos corações e todas as ações que nós fazemos, por qual motivo teremos que não ser discreto? Com essas questões que nós estamos falando hoje esta manhã, a questão de ajudar, de ser uma pessoa piedosa, não precisamos, e hoje as pessoas fazem, e tem muitas pessoas também, meus irmãos, que na atualidade também fazem as coisas discretamente, tá? Até pessoas que estão aí na mídia, né? Pessoas que têm aí um poder aquisitivo, influência, as pessoas fazem, e ninguém fica sabendo que ela ajuda uma instituição de caridade, ou, sei lá, qualquer outras pessoas que precisam. O fato é que nós precisamos ter esse cuidado, né? Ter essa cautela, que a Bíblia diz que se nós fazermos assim, de uma forma prudente, de uma forma secreta, o Deus que nós confiamos e acreditamos, Ele irá nos recompensar publicamente. Totalmente oposto de você querer que as pessoas reconheçam aquilo que você fez. Totalmente diferente. Totalmente diferente.
Muitas vezes as pessoas com essas exposições exageradas, elas querem o quê? O holofote, querem isso, quer like, quer isso, essas papagaiadas, né? Que não agregam nada, né? Não agregam nada. Mas hoje faz sentido para algumas pessoas. Mas para nós, o povo de Deus, temos que resgatar essas coisas, essa coisa de ser discreto, de ser prudente, né? De ajudar, não precisa divulgar que ajudou, de fazer algumas coisas e não sair falando o que falou, né? Não tem necessidade, né? Os 3 exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, a esmola, que é a doação, a oração e o jejum, são inerentes à vida do cristão. Que o propósito de Jesus é ensinar-lhes a maneira correta de fazê-lo diante de Deus, não diante dos homens. Não diante dos homens. Tem pessoas que fazem para as pessoas. E eu também digo que, muitas vezes, as pessoas deixam, talvez, de fazer algumas coisas, até mesmo na igreja, por alguma situação ali que alguém fez ou deixou de fazer e tal. A pessoa, mas ela começa a pegar aquilo e fala assim, eu não vou mais porque fulano fazia isso, eu não vou mais porque... Mas as pessoas vão fazer isso. As pessoas... eu costumo dizer que a gente tem que se blindar, às vezes, com alguns comentários que são feitos de uma forma imprudente, errada, e vão pensar, talvez que a pessoa não teve a intenção, né? E se porventura ela teve a intenção, fale com Deus, Deus, abençoa aquela pessoa. Essa é a forma mais prudente de tentar remediar as coisas. Mas aqui, meus irmãos, os assuntos aqui analisados integram o corpo doutrinário de praticamente todos os sistemas religiosos ao redor do mundo, né? Que seria o quê? A piedade em ajudar as pessoas, a oração e algumas denominações o jejum, né? São os três assuntos aqui analisados. O importante não é estar na semelhança, mas na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos, né? E é exatamente para fazer a diferença que fomos. Se não fosse assim, não teria sentido. Já pensou se fazermos tudo o que as pessoas fazem? Tem pessoas que só fazem alguma coisa esperando alguma coisa em troca, né? Com segundas intenções. Não estou dizendo que todas as pessoas que não estão na igreja, que não são da igreja, não têm nenhum vínculo com Cristo, fazem assim. Não estou aqui generalizando, né? Mas é muito comum a gente ver que as pessoas não têm esse filtro, né? Essa cautela, não são discretas muitas vezes. E, por outro lado, também, dentro das denominações, tem pessoas que agem assim, de uma forma imprudente. Tem pessoas assim. Pessoas que deveriam ter posturas diferentes, né? Com essa questão de ajudar, de não falar, de não... como diz a Escritura que nós lemos aqui, né? De uma forma clara, para que nós possamos ter essa sensibilidade para com outras pessoas. Bom, a palavra grega para esmola significa compaixão, um alívio imediato aos pobres em dinheiro ou outras coisas. A ajuda ao necessitado é parte integrante da conduta ideal do povo de Deus. Alguém pode ler em Salmos 41, 1? Salmos 41, alguém pode ler esse texto, por gentileza? Salmos 41, 1. E aqui, se eu for perguntar para os irmãos, abrir para os irmãos, alguma situação que você já teve, né, que você já passou, que certamente sim, né, de pessoas, de você sensibilizar por uma causa de uma história contada por a pessoa. Salmo 41, 1. Sim, olha aí, bem-aventurado aquele que auxilia, que ajuda, que atende ali uma pessoa que está necessitando, né? E Deus o livrará, e Deus cuidará, como tem cuidado de cada um de nós. Então, como eu disse, se a gente for perguntar para cada um dos irmãos,
alguma experiência que teve com alguma pessoa, algum indivíduo que você conheça ou não, se apresentou para você para pedir algo, ou ajuda, alguma coisa desse tipo, e aí você, né, coração generoso, né, como o irmão Wanderson, se compadecer daquilo, né, e você ir lá, até mesmo tinha ali um compromisso, e você falou, mas eu vou ajudar essa pessoa, porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que ser uma pessoa piedosa, né? E a gente temos que ser assim. Mas, por outro lado, temos que ter esse senso de prudência, ver se de fato aquela pessoa, ela é uma pessoa sincera, né? Mas como é difícil ter essa sensibilidade, como é difícil a gente ter isso em mente. Como eu disse aos irmãos anteriormente, na minha fala anterior, que tem pessoas que ela tem uma habilidade formidável em expor um assunto para que nós possamos ali atender aquilo, né? Então, temos que ter essa cautela e esse cuidado para não sermos ali enganados, né, por pessoas que usam palavras e naquele momento para que possa ser beneficiada por alguma coisa. Mas vamos lá, irmãos. Jesus falou da bênção da doação em Atos 20, 35. Isso implica que o cristão não pode se esquecer de que ter sido salvo pela graça mediante a fé não por obras, não contradiz a verdade de que foi salvo para as boas obras. Nós somos salvos também para fazer boas obras, não é? Essas boas obras é você ajudar uma pessoa que está necessitado, ou então, meus irmãos, pode ser também uma palavra que você vai falar para alguma pessoa. Hoje é muito comum na nossa sociedade as pessoas não se falarem, não é? Não se falarem. E é importante que as pessoas conversem. Hoje o corre-corre das nossas rotinas impede muitas das vezes. E nós louvamos a Deus pela existência das igrejas na face da terra nesse tempo. Por quê? Pense cada um de vocês. Em qual momento da rotina de vocês ali que vocês param para conversar com alguém? Igual muitas vezes a gente está conversando, os irmãos põem as suas opiniões, né? Dá sugestões, pontos de vista diferentes. A gente não tem momentos como esse. Não está tendo mais na sociedade momentos como esse. Então nós louvamos a Deus, uma igreja como a nossa e como outras que mantenham uma escola dominical, onde os irmãos possam vir, ouvir. Nós damos a palavra passada para que a pessoa possa dar a sua opinião, né? E isso, meus irmãos, faz toda a diferença na nossa atualidade, no mundo tão corrido, onde nós nos desligamos daquilo e viemos aqui para ouvir texto como esse, que a gente tem que buscar um equilíbrio, né, entre ser uma pessoa piedosa, né, que temos que ser, e também se blindar daqueles falastrões que se fazem de pessoas que precisam, né, e precisamos ter essa sensibilidade. Alguém quer fazer algum comentário? A gente abre aí para algum irmão que quer falar. Bom, Milton. Quando o irmão Valdilson falou sobre isso aí aí eu lembrei que o irmão uma vez falou assim, os irmãos, eu cheguei da companhia, já estava cansado e o Vinícius queria jogar bola. Mas eu corre, né? O irmão falou, as pessoas hoje em dia, muitos estão levando pelo lado egoísta também, né? Você vê, às vezes você passa na rua, fala para a pessoa bom dia, ela vira o pescoço, nem olha para você. E o outro não, você nem precisa falar bom dia, ela já está lá de longe, grita bom dia, né? E a gente tem aquele prazer de falar bom dia, mas é uma das coisas que a gente observa, que hoje está tendo muita dificuldade na comunicação por causa disso, porque há momentos que a gente tem que ficar calado. A Bíblia fala que é melhor você ficar calado, falar, como se diz, uma vez e ouvir 9, né? Ouvir 9 vezes e falar apenas uma, né? Mas as pessoas não estão tendo muito diálogo, né? O vizinho
passa com o carro, já entra na garagem, abre aquele portão automático, nem alguns ainda dão com a mão para você. Oi, tudo bem, mas outros já entram direto, que nem fala bom dia, nem boa tarde. Mas a gente tem que criar esse hábito, né? Ô, vizinho, tudo bem com você aí? O Davi, ele chama eu de Mirto, né? Eu falo, meu nome é Milton, não é Mirto, mas eu não quero saber desse negócio de Milton, não é Mirto mesmo e acabou. O meu vizinho lá, o Davi, esposo da Elaine. Então, e a gente tem sempre contato com ele e com o outro do lado. Mas nem sempre as pessoas que você conversa na rua, eles dão atenção, eles passam assim de cabeça baixa, outros nem olham os problemas da vida, né? Mas a gente tem que estar sempre conversando, que isso é um crescimento espiritual e também faz bem para a nossa alma, né? É verdade, irmão Milton. É isso aí. Muito bem, irmãos. Jesus falou da bênção de dar, como nós falamos, né? Vamos avançar aqui. Irmã Rebeca, nos ajude aí, que não está avançando para o próximo aqui, deu uma travada aí. Deixa a irmã acertar. E essas coisas, meus irmãos, nós temos que praticar, não é? E praticar, mesmo com todas essas coisas negativas que vemos aí na atualidade, não podemos perder esse princípio cristão de ajudar na medida do possível as pessoas, né? E aí a qualidade dessa ajuda tem muito a ver com a motivação, exatamente o contrário do que fazem os escribas e os fariseus, que buscavam a glória dos homens. Vamos ler em João 5, 44. Deixa eu achar aqui João 5, 44. Isso, João 5, 44. João 5, 44. Pode ler, irmão Valmir, por favor. João 5, 44. Não é verdade? Pode ler. João 12, 43. João 12, 43. Isso. João 5, 44, depois 12, 43. Isso. Olha só. Tem pessoas que elas, como eu disse anteriormente, né? Elas te deixam se levar, né? Por pegar aquilo para ela, sabe? De não ser uma pessoa discreta. E aí buscam ali ser vista pelos homens, pelas pessoas, né? Hoje a gente vê a exposição demasiada em algumas pessoas, e as pessoas querem isso, né? Querem ser reconhecidas pelas pessoas pelo que fazem, né? E não estou aqui dizendo que é ruim para um atleta, né? Tem pessoas que realmente, de fato, elas são acima da média mesmo, né? A gente tem o esforço daquela pessoa, a técnica ela adquiriu na medida dos treinos e tal, e ela acaba sendo uma pessoa influente, não é? Agora, o que aqui está mencionando na Bíblia é aquilo que nós fazemos, não devemos fazer para os homens. Se a pessoa tem uma habilidade para fazer algo, ela não pode ser vista como que ela que se é que eu posso usar esse termo aqui que alguém já falou, o rei da cocada preta ali. Não é isso, nada disso. É uma pessoa que ela foi ali abençoada por Deus, né? E para abençoar outras pessoas com aquilo que Deus a deu, aquela capacidade, aquilo que ela tem, o que ela se especializou, ela possa ajudar e abençoar outras pessoas, não para que ela possa ser reconhecida pelos homens. Ô, Vâncio, o microfone, acho que vai. Hoje os irmãos que estão aí em casa vão ficar um pouco sem ouvir os comentários no microfone. Como nosso microfone deu um problema no sem fio, a gente não consegue
trabalhar com sem fio aí, aliás, com fio até o local que o irmão vai fazer o seu comentário. Pode falar, Wanderson. É, é algo assim, irmãos, o que o irmão Wanderson falou, é o que nós falamos anteriormente, baseado, olha o que o irmão Wanderson falou, só para voltar um pouquinho, que é importante isso, irmãos, a gente fique sabendo na nossa mente esses exemplos magníficos. O irmão Helder mencionou um texto, a hora que ele estava na direção, falando, né, que o rei, ele foi até uma terra, lá em segunda, eu vou até ler aqui, bem rapidinho, ele leu 2 Samuel, porém o rei disse a Aruama, é uma pessoa, ou seja, tudo isto deu a Aruama como rei, e disse mais Aruama ao rei, o Senhor Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Aruama, não, mas por preço justo te comprarei, porque não ofereci ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Ou seja, Davi, como falamos, Davi, um rei, ele poderia ser lá e usar a sua influência de rei e falar, pô, peraí, dá aqui para mim aqui, eu vou fazer um holocausto aqui, Deus vai se alegrar. Aí Davi falou, não, quanto custa essa propriedade que eu vou comprar para fazer o holocausto? E aí demos exemplos, né? Falamos, o que o irmão falou, como que o Espírito faz as coisas, irmãos, o Espírito Santo. Nós demos exemplo também de pessoas que têm influência, que têm dinheiro, e às vezes tomam uma vaga de uma pessoa no SUS, uma carteirada, né? E aí e a pessoa que realmente precisa, talvez fazer um exame caríssimo, tomar uma medicação caríssima, não é atendido, porque uma outra pessoa que não precisa, porque tem uma influência, acaba sendo beneficiada no lugar da outra. Todas essas coisas, irmão, tem a ver com a piedade, né? Com a generosidade, com a compaixão, Muito bem. Jesus disse que o cristão não deve dar esmolas com espírito de autogratificação, para engrandecer o seu ego. Ou seja, a pessoa não pode dar alguma coisa para alguém para que o ego dela fique, olha, eu fiz, eu faço. Um exemplo, né, de humildade, que ele poderia muito bem chegar, eu que dei isso aqui, não, nada disso, né? E Deus se alegra, meus irmãos, com pessoas que são assim, né? As pessoas discretas com as coisas. E o mundo precisa disso, de pessoas que são discretas, fazem as coisas, mas não precisa falar para todo mundo, né? A gente precisava resgatar isso, né? Ser motivado por recompensa nem sempre está errado. O próprio Jesus suportou a cruz em troca da alegria que o aguardava em Hebreus 12, 2. Moisés fez uma grande renúncia por causa do galardão de Deus. Eu pediria que alguém lesse em Hebreus 12, 2, e depois uma outra pessoa lesse Hebreus 24 a 27. Hebreus capítulo 12, versículo 2, e depois Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27.
O Milton leu Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alguém lê? Você pode ler Hebreus 11, 24 e 27? 11, 24 a 27, por favor. Olha aí, irmãos, que benção esse texto, hein? Que o irmão Roberto leu. Isso a gente podemos também aplicar nos nossos dias, né? Como o irmão pastor Claudemir disse ontem aos jovens, né? Quantas coisas o mundo oferece. Passageiras, tá, irmãos? Passageiras. Quantas influências temos na atualidade, né? E nós precisamos focar os nossos olhos para essas coisas futuras, que é as coisas dos céus. E precisamos ter essa postura de não se deixar levar por as coisas que aí estão. Porque a maioria está errada em agir assim, né? A maioria está errada. Muitas vezes a gente vê situações e a gente acaba ficando ali, né, em dúvida com algumas coisas. Mas com essas questões espirituais, meus irmãos, nós temos que ter convicção. E a dúvida que surgir, olhe para o alto, olhe para Cristo e as promessas que Ele deixou para cada um de nós. E precisamos, como diz os nossos irmãos pentecostais, tomar posse dessa bênção. Amém, irmãos? A posse, ficar ali firme, né? Ficar firme, não se deixar levar pelas coisas que aí estão, né? E precisamos manter isso, né? Nos alegramos, né? O Luciano está aí conosco, o irmão Luciano, aí ficar aí firme na rocha, né? Que é Cristo, né? E a gente vai aprendendo, vai crescendo, porque irmãos, a vida cristã é algo assim que não é fácil de ser vivida, não é? Como o irmão Wanderson disse, eu vou repetir novamente, isso é uma realidade, pense nisso. Nós estamos no rio, e ali tem a correnteza, todos os peixinhos descendo nessa correnteza, e nós somos aquele peixinho que está voltando da correnteza. Estão voltando. Isso é literalmente uma vida cristã, de fato. Seremos confrontados, como o pastor disse ontem, irão tirar o sarro de você, de mim, por nossas atitudes, porque nós estamos fazendo o certo, porque a Bíblia, irmãos, acredite ou não, você acredita ou não na palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Você, acreditando ou não naquilo que Deus deixou, Deus continua sendo Deus. Meus irmãos, tudo na vida passa, irmãos. E você vai chegando, eu não vou falar uma certa idade, mas quando você vai ficando mais experiente, você vê que tem algumas coisas que não faz sentido, né? Tem coisas que não faz sentido. E as coisas passam muito rápidas, né? Semana passada, a minha tia faleceu, a irmã do meu pai, repentinamente. Ela dormiu e não acordou, né? E aí eu fui no sepultamento dela na segunda-feira. Aí na terça-feira fui no sepultamento de uma pessoa que trabalhou comigo na companhia. Aí na quinta-feira eu fui em outro sepultamento, lá em Ribeirão Pires, de uma outra pessoa. E a gente começa a observar a fragilidade da vida. Não vale a pena você ficar lá com intriga com um. As coisas tão pequenas, tão bobas, a gente fica lá pensando naquilo. E fica ali com aquelas coisinhas pequenas, irmãos. Tudo isso passa. Tudo isso não faz sentido. Tudo isso não tem valor algum. Não tem valor algum. O que tem valor
são as coisas eternas, são as pessoas que estão próximas de nós, né? E as promessas que Deus tem para cada um de nós, através de Cristo Jesus. Então pense nisso, olhe para Ele quando as dificuldades vieram, olha para Ele quando alguém te decepcionar, olhem para Ele quando alguma coisa te deixou chateado, porque, meus irmãos, a vida ela é cíclica, ela está em movimento constantemente, e nós louvamos a Deus que nós temos esse refúgio que é Deus. Agora imagine vocês com toda essa turbulência que todo mundo está vivendo hoje, a pessoa que não acredita em nada, não tem nada, não tem a quem recorrer. E uma coisa é certa, meus irmãos e irmãs, nós temos uma coisa que é formidável nos dias de hoje, que nos traz um equilíbrio, que é a paz dada por Cristo, amém? Ele diz claramente em João 14, 27, a minha paz vos dou, olha, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, mas isso tem que ser de coração, entender que você tem essa paz. Quantas vezes, meus irmãos, em alguns momentos de turbulência, as coisas estão de mal a pior e você mantém ali aquela paz. Como explicar isso? Deus é a fonte de toda a paz. Amém, irmãos? Deus é a fonte de toda a paz. E precisamos ter isso, né? Ter isso. E não apenas, voltando aqui à questão da ajuda, né? Não apenas ele, mas todos os heróis da fé se motivaram na justa recompensa divina, em Hebreus 6,10. Isso tem tudo a ver com cada um de nós. Vamos ler, deixa eu abrir aqui em Hebreus, para ler com os irmãos em Hebreus, capítulo 11, 6 e 10. Deixa eu abrir aqui Hebreus, para ler com os irmãos aqui. Hebreus, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 10. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque todos devemos comparecer, 2 Coríntios de 5 a 10, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo que o temor que deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas nossas consciências sejamos também manifestos. Isso, não, na verdade é 2 Coríntios 5:10 só, eu li um pouquinho a mais. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiverem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Deus não vê como vê o homem. Está em 1 Samuel 16, 7. A natureza da recompensa divina difere da recompensa dos homens. Uma forma de recompensa divina difere da recompensa dos homens. Uma forma de recompensa é ver o alívio do necessitado por nosso intermédio. Olha só, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, em alguns momentos, de alguma pessoa precisar de alguma ajuda, ou seja, alguma coisa material ali que você ajudou, ou simplesmente uma companhia. E aí você perceber, irmãos, que aquela ajuda, ela foi na hora certa para a pessoa.
que o necessitado, de uma forma, ela foi recompensada, aquilo que você fez foi recompensado, e você ver o alívio do necessitado por por você ter sido intermediário, por você ter feito aquela ajuda àquela pessoa. E isso é gratificante, você vê isso, né? Talvez essa recompensa fará toda a diferença, né? De momento que a pessoa precisou de ajuda, ou financeira, ou material, ou somente uma palavra, e você percebeu que aquilo ali foi importante para aquela pessoa. E vamos pensar assim, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas você foi útil ali naquele momento, foi assertivo, foi específico, fez a diferença na vida da pessoa. E nós temos que pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos agir assim, com detalhe, sem esperar nada em troca. Ajudar. Porque, como diz a Bíblia, Deus vos recompensará. Deus nos recompensará fazendo assim. Fazemos para agradar a Ele, a Deus, e Ele nos recompensará. Agora a oração, né? Falamos sobre ser uma pessoa piedosa, né? Ser uma pessoa que ajuda as pessoas, não só com bens materiais, mas principalmente com uma palavra, com uma companhia, né? Com uma visita a alguém. Isso se faz necessário. Às vezes as pessoas precisam que sejam visitadas ali por alguém, né? Dê uma palavra ali para a pessoa. Isso faz parte de uma pessoa ser piedosa, né? E agora a oração que está em Mateus, como nós lemos, Mateus capítulo 6. Capítulo 6. A oração é um ato religioso, uma conversa, uma súplica, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. A oração pode ser feita em particular ou em público. No exemplo da piedade cristã, Jesus novamente chama a nossa atenção para a diferença entre a hipocrisia e a realidade. A diferença entre a pessoa chamar a atenção uma pessoa ser uma pessoa discreta, até mesmo na oração. E aí, como nós lemos em Mateus capítulo 6, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, que não será bom, tá? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vê secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. Não vos semelheis a eles, porque o vosso Pai, que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Olha só, meus irmãos. É interessante a referência aos hipócritas quando diz que eles gostam de orar em pé. Contudo, a intenção era se exibirem nos lugares como sinagogas e cantos das praças. Aqui não é a forma de ir em pé, ou sinagogas, ou na igreja, mas é a intenção do coração. Qual é a intenção daquela pessoa? É expor aquilo a Deus ou chamar a atenção para que as pessoas vejam que ela tem lá o domínio? É muito comum algumas pessoas falarem assim: olha, mas se fulano orar, Deus vai atender. Será? Não é, irmãos? Será que não, quando nós entregamos a vida a Cristo, Ele nos capacitou também para orar, para pedir oração simples, singela, diante dEle, né? E às vezes as pessoas criam essas coisas, né? Criam essas coisas. Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Alguma experiência que o irmão teve ali? Olha, irmãos,
eu fiz uma oração tão fervorosa que aquilo ali se moveu do lugar. Brincadeira, tá, irmãos? Brincadeira. Brincadeira. Aí já pensou? Já pensou? Igual o irmão falou aí, né? O profeta jogou lá no rio, lá, e como pode aquilo? É um negócio sobrenatural, né? Mas, irmão Valmir, conte aí, Valmir, o microfone não dá para ter aí, Valmir, por favor. É. Ah. Bom, irmão Valmir, é bem isso mesmo. Mas avançando aqui, meus irmãos, que o nosso tempo está se esgotando, como eu disse, o problema não está na postura de ficar em pé, na diferença dos lugares, sinagogas ou praças, mas na motivação de serem vistos pelos homens. Está em Lucas 18, 11. Infelizmente, esse tipo de farisaísmo continua vivo no dia de hoje, né? Em contraste com a hipocrisia exibicionista dos fariseus, Jesus nos chama para a oração secreta. A implicação é que quando vamos orar em secreto, os tesouros de Deus nos aguardam, pois esta é a recompensa, esta é a promessa. Deus Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração é o centro da nossa comunhão com Cristo. Ele não está aqui fisicamente, Jesus não está aqui fisicamente entre nós, não podemos apalpá-lo assim fisicamente. Mas na oração, falamos com Ele como se estivesse aqui. Na oração, irmãos, feita sincera, com sinceridade, nós falamos como Ele estivesse conosco. Porque Ele está, amém? Eu estarei convosco todos os dias até a... Quem quer diga amém bem forte? Louvado seja Deus. E é isso, meus irmãos. É essas coisas que precisamos ter em mente. O irmão falando de riqueza, essa semana eu vi uma palestra. Eu gostaria que vocês pudessem ver também. Eu recomendaria que vocês vissem isso aí, que abençoou muito a minha vida com alguns trechos daquelas palavras. Tem um apresentador de uma revista UES chamado Augusto Nunes. Ele entrevistou o atual governador de São Paulo, Tarcísio, né? É uma entrevista bem interessante, né? E aí chegou nesse ponto de riqueza, né? Aí o camarada perguntou para ele: governador, como é que o senhor se sente morando no palácio? Porque o Palácio Bandeirantes, em São Paulo, onde ficam todas as autoridades do governador, ficam lá, né? Todos os governadores de São Paulo, né? Como é que é o senhor ficar lá? Como é que é isso aí? Ele falou assim: olha, para mim não faz muita diferença. Ele contando, né? Não faz muita diferença. Eu fiquei 17 anos no Exército, então eu morei no Haiti em container.
Eu fiquei 17 anos no Exército, servi no Exército mesmo, o atual governador de São Paulo. Ele disse que ficou morando em containers. Ele morou na Amazônia na época, muito tempo morando em rede, dentro de barco, em barracas. E ele falou um negócio que eu achei interessante. Eu estou ali em um hotel, falou para o apresentador, eu estou ali por um tempo. Eu vou sair logo. E ele falou que tem muitas amizades por conveniência, que elas vão embora junto com o poder. Olha que frase, irmãos. As amizades por conveniência, elas também vão embora com o poder. O que fica é a família, as pessoas próximas, né? E a confiança em Deus. E ele fala muito da mãe dele, que era uma mulher de oração, sabe, irmãos? Os princípios. Então nós louvamos a Deus, irmãos. Eu falo isso agora, vou abrir meu coração, de pessoas com autoridade, que, sabe, falam de Deus assim, falam e têm atitudes diferentes. Muitas vezes nós se deixamos levar por... Olha, o cristão, Jesus diz que nós temos que ser astuto, às vezes, criteriosos com o que nós ouvimos, e às vezes nós acreditamos em tantas mentiras, irmãos, tantas coisas que... E não podemos fazer assim, ser assim. Precisamos ter prudente. Na oração verdadeira, o nosso sossego desses momentos sagrados, ouvimos sua palavra e derramamos perante Ele os nossos mais profundos desejos e as nossas ansiedades, os nossos anseios, aquilo que nos preocupam. Através da oração devemos entregar a Ele, né? Eu sei que a irmã Ariane em alguns momentos ficou ansiosa com o Ronaldo que está aqui. Obrigado, Ronaldo, por você estar aqui nessa manhã, tá bom? Deus abençoe, tá? Deus abençoe você aqui. E os anseios, né, que ela teve, né, em momentos difíceis que ainda estão, não ela, mas todos os irmãos que passam por algum tipo de situação, temos que ter esse sentimento. Agora uma pergunta, só para a gente refletir bem rápido. Se Deus sabe que nós precisamos, antes de orarmos, por que então orar? Sim. Se Deus sabe que precisamos, porque Ele sonda os nossos corações e sabe de tudo. Sim ou não? Tudo. Peraí, mas... Sim. Aí vem a resposta simples, olha só. Os crentes que oram com a intenção de informar a Deus de suas necessidades, para mostrar o quê? A confiança e a dependência dEle. Nós oramos porque nós queremos mostrar a nossa confiança e que nós somos totalmente dependentes dEle. Porque sem Ele, irmãos, sem Ele, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. E agora, para avançar, irmãos, embora a nossa igreja ela não pratique, né, o jejum, não pratique, não temos ali como as pessoas, a gente tem isso como doutrina oficial, não, a gente não pratica, né? Algumas pessoas têm, como nós lemos no texto, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras, da razão, e menosprezando, e outros menosprezado por completo. O que é jejum? É abstenção total ou parcial de alimentos ou água durante um período de tempos curtos ou longos, a critério de quem vai jejuar, sempre com razões específicas. E aí temos alguns exemplos. Depois do cativeiro da Babilônia, passou-se a praticar 4 jejuns para lembrar os dias de exílio. Os fariseus oravam, né, e jejuavam 2 vezes por semana. Os discípulos de João Batista também jejuavam. Jesus jejuou antes de iniciar o seu ministério público. E aí isso é bem lembrado, né? Que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites. Muito tempo, né? Para um ser humano ficar sem se alimentar. E aí, o inimigo das vossas almas, ele foi lá e falou para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você imagina, ele, Jesus, debilitado fisicamente, humanamente falando, né? O espírito dele não estava assim, mas o corpo certamente sim. Ele poderia, né, transformar as pedras em pão.
Aí Jesus fez uma menção, meus irmãos, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, escrito está, se referindo lá em Deuteronômio capítulo 8, ó, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Essas questões que precisamos entender, né? Devemos concluir, a conclusão aqui, meus irmãos, para a gente poder fechar, antes do sinal bater, devemos concluir que esta lição, que o Deus da Bíblia, Ele odeia a hipocrisia. Se a pessoa doa alguma coisa, não doe com segundas intenções. Se a pessoa orar, não ore para parecer para outras pessoas, para deixar a pessoa impactada, né? Pois Ele é Deus da verdade e da realidade. Não tem como você dar um jeitinho brasileiro com Deus. Não tem como. Luciano, não tem como. Não é verdade, Luciano? Cristiano, boa. Eu falei com tanta convicção agora que... Obrigado, viu, Cristiano? Eu falei com tanta convicção agora, chamei o Cristiano de Luciano. Mas não tem como, né, Cris? Não tem como. A gente nós queremos dar um jeitinho ali. Não há possibilidade, irmãos. Pois Ele é o Deus da verdade e da realidade. Mantenhamos-nos conscientes de que estamos sempre na sua presença. E que a nossa dádiva, a nossa oração, o nosso jejum devem ser para agradar a Deus. Tudo o que fazemos, meus irmãos, era para agradar a Deus, para que Deus possa se agradar com as nossas atitudes. Para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos resgatou, para que possamos ter atitudes diferentes, para que possamos pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, não como todos fazem. E aí você vê pessoas falando, não, eu vou pagar da mesma moeda. Não use frases assim, não fale assim. Se alguém te fez alguma coisa que você não gostou, entrega a Deus. Entrega a Deus. Entrega aos seus cuidados. A Bíblia não diz que nós temos que lançar a Ele todos os nossos anseios, ansiedades, aquilo que nos preocupam, aquilo que nos deixam chateados, temos que lançar a Ele. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que praticar isso, meus irmãos. Devemos praticar isso. E Deus, certamente, Ele vai te dar ferramentas para suportar essas adversidades. Mas para isso nós temos que... esse manual aqui tem que ser melhor exercitado, né? Nós ouvimos boas mensagens, bons estudos, né? Aqui na igreja, às vezes fora da igreja, né? Através de um cântico, através de uma oração, todas essas coisas que vão nos unir a Deus, irmãos, é importante que nós estejamos ligados a isso, né? E aí esses ensinamentos vai nos abençoar, vai nos dar proteção para lidarmos com as coisas dessa vida, né? Então, devemos ser pessoas generosas, né? Devemos ser pessoas de oração. Devemos fazer isso aí sempre. Que Deus Ele se alegra com situações assim. Algum irmão quer fazer algum comentário, alguma experiência que teve nessas áreas, ou da oração, ou de ser piedoso com alguém, que possa falar para a gente aqui nessa manhã? Nós temos ainda alguns minutinhos até que os irmãos chegam aqui. A irmã aqui falou primeiro, irmão Milton. Um minutinho, irmão, deixa eu puxar aqui o cabinho aqui. Isso. Os mais próximos aqui vão ser privilegiados, hein? Às vezes, a gente está numa situação muito difícil, não tem condições financeiras mesmo. E você vê um irmão necessitado. Eu não sei como acontece isso, mas aparece nas nossas mãos para a gente fazer uma
uma caridade para outra pessoa. E quando a gente faz de coração, de lá do fundo do nosso coração, sem preocupar se vai ter de volta ou não, Deus nos dá, realmente, nos dá em dobro, Ele multiplica o nosso bem. Não porque a gente fez aquilo esperando aquilo, porque Ele é generoso. E quando você faz a vontade dEle, quando você o agrada, você recebe aquela bondade, aquela misericórdia dEle em dobro, às vezes em triplo, e muito mais. Quando faz de amor, de dentro do nosso coração, com sinceridade. Eu já passei por isso, e já tive retorno assim, sabe? Abundante. Quando a gente doa de coração, mesmo que está difícil, que vai ter que dividir, a gente recebe em dobro, que Deus multiplica. Amém, irmãos. Eu vou deixar o momento para depois, que nosso tempo já esgotou, mas é o que nós falamos, irmãos, que ela disse, ó, é a real motivação. A motivação que vai fazer com aquela ação. E a irmã falou muito bem, né? Há uma alegria quando a gente é usado por Deus para abençoar outras pessoas, não só com bens materiais, como eu disse, mas com a palavra, a pessoa, por intermédio, né? A real motivação. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos nessa manhã, e até a próxima aula. O irmão Vantes vai estar com os irmãos no próximo domingo, e venham, não falte, para que possamos ser abençoados com assuntos relacionados à palavra de Deus, baseado no Sermão do Monte. Deus abençoe. Helder? Creio que foi muito abençoador esse estudo, amém?